Marcos, no capítulo 8, vamos dar sequência à nossa série de pregações no Evangelho de Marcos, e mais especificamente no versículo 11. Marcos 8, versículo 11. Irmãos, por uma questão de tempo e de precisão na exposição, eu vou expor apenas 3 versículos nesta noite. O versículo 11, o versículo 12 e o versículo 13. Mas se eu pudesse pregar aqui 2 horas e meia, se a gente pudesse fazer uma vigília, literalmente, já que a vigília constitui-se em 3 horas, eu pregaria até o versículo de número 26. Então, o que é que vou fazer hoje? Hoje eu vou pregar do versículo 11 até o versículo 13, mas eu vou fazer a leitura até o versículo 26. No próximo domingo, se não nos próximos domingos, eu concluirei a exposição da passagem completa, tá? Eu espero explicar para os irmãos por que é que esse texto ele deve ser lido em uma unidade. E, de alguma maneira, eu vou explicar para os irmãos esta unidade no início do nosso sermão. Então, volte os olhos para o versículo de número 11. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 26, embora a nossa exposição nesta noite, especialmente, será apenas até o versículo 13. Os irmãos encontraram? Amém? Diz o texto da palavra de Deus no versículo 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que nós não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais que, quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E responderam: 7. E ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? E então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: eu vejo homens,
porque como árvores os vejo andando. E então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém e amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus nesse momento. Oração que será presidida pelo nosso irmão seminarista Álvaro. Oremos. Amém, amém. Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus que se revela. Nós não servimos a um Deus oculto, a um Deus que é totalmente estranho às suas criaturas. Nós servimos a um Deus que se revela de modo pessoal. A teologia reformada reconhece dois tipos de revelação da parte de Deus. Ela reconhece, por exemplo, a revelação natural, que é a revelação que Deus dá através das obras da criação, como bem disse o salmista quando falou assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, Deus, ele se revela através da sua natureza, da sua obra de criação. De modo que quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus criou, nós percebemos que existe um ser muito poderoso, um homem muito inteligente, um ser muito inteligente, pelo qual criou todas as coisas que existem. Essa é a revelação natural, de acordo com a teologia reformada. Mas existe uma outra categoria de revelação que nós dizemos que é a revelação especial. Ela é especial porque ela não é dada a todas as pessoas, mas apenas para algumas pessoas. Enquanto a revelação natural, ela foi dada para todas as pessoas, em todos os tempos, bastando elas ter sentidos, a revelação especial, ela é dada para algumas pessoas, especificamente. E essa revelação, ela é uma revelação pessoal da parte de Deus. Porque enquanto a revelação natural fala a respeito da existência de um Deus, a revelação especial diz quem é esse Deus. Essa revelação especial, ela é dada especialmente através de profecias, através de teofanias, e especialmente através da palavra do Senhor, que cristaliza toda essa revelação especial. Então, novamente, irmãos, o nosso Deus é um Deus que se revela. Ele não é um Deus oculto a nós. Você olha para a criação, você percebe que existe um Deus. Você olha para a palavra que nós acabamos de ler, você percebe que existe um Deus. O nosso Deus, ele não é um Deus oculto. Mas a verdade, irmãos, é que a despeito dos sinais, a despeito da revelação de Deus ser tão abundante, tanto aos nossos olhos através da natureza, como tão clara através da palavra do Senhor, que está impressa nas suas mãos, nas minhas mãos, a verdade, irmãos, é que a humanidade, ela está cega. Exatamente. Essa é uma imagem que a Bíblia constantemente está colocando. A humanidade está cega, todo ser humano,
ele é nascido cego espiritualmente desde a queda de Adão até os dias de hoje. Quando você chegar em sua casa, por favor, leia Romanos no capítulo 1. Lá em Romanos no capítulo 1, o apóstolo Paulo, falando da condição da natureza humana, ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, contra toda perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhes manifestou, ou seja, Deus se lhes revelou. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim é o seguinte, que embora Deus ele se revele abundantemente para todas as pessoas, mesmo assim, irmãos, a cegueira dos homens é tão grande, que eles suprimem essa revelação. Eles não querem receber esta revelação. E eu estou falando isso, irmãos, é de todos os homens. Seja você brasileiro, seja você americano, seja você chinês, seja você um judeu. Todos nós, irmãos, estamos debaixo dessa condição, naturalmente, do ponto de vista natural. Inclusive o povo de Israel, veja só, o povo de Israel era o povo que deveria ser o povo mais iluminado de todos, não é? Porque a Bíblia fala que Deus deu para eles a escritura do Antigo Testamento. Veja só, eles tinham a lei, eles tinham os profetas, eles tinham as alianças, eles tinham tudo. Mas quando você olha nos evangelhos, quando o Deus encarnado, ele vem para este mundo, você percebe que eles não entenderam nada, absolutamente nada, não é? Tanto é que o apóstolo João, no prólogo do seu evangelho, diz assim, que Jesus, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele está falando do povo de Israel. Se eles tivessem compreendido a revelação do Antigo Testamento, se eles tivessem compreendido os profetas, aquilo que os profetas tinham dito, eles nunca teriam matado o Filho de Deus. Eles nunca teriam traído a si próprios ao fazer tamanho ultraje, matando o Filho de Deus. Era uma cegueira profunda. Assim como existe uma cegueira profunda em todo mundo, em toda a humanidade, não é? Então, quer você seja brasileiro, quer você seja judeu, quer você seja quem for, a cor que você tenha, o trabalho que você tenha, a condição social que você tenha, seja quem você for, a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Nós somos naturalmente cegos por conta dos nossos pecados. E é por isso que o tema do meu sermão nesta noite, sabe qual é, meus irmãos? Cegueira espiritual. É isso mesmo. O que une todos esses versículos que nós acabamos de ler é cegueira espiritual. Embora apenas aí no versículo 18 haja uma referência à questão de não poder ver ou ver alguma coisa, né? Que no versículo 18 o Senhor Jesus Cristo fala assim, olha, vocês, versículo de número 18, aí, ele diz, vocês têm olhos, mas não veem, não é? Embora aqui o versículo 18 faça essa fala de Jesus, tudo aqui, irmãos, gira em torno desse versículo 18. Até o milagre que vai acontecer em seguida, a partir do versículo 22. Todo esse texto aqui é envolto desse assunto, cegueira espiritual. E nesse texto todo que nós lemos aqui, nós vamos encontrar dois tipos de cegos espirituais. Certo? Existem alguns cegos espirituais permanentes, e existem alguns outros tipos de cegos que são temporários. Nós vamos ver, irmãos, que para alguns a cegueira espiritual é para sempre, não tem fim. Enquanto que para outros é apenas por um tempo, para apenas um período. E ou você é um cego permanente, ou você é um cego temporário.
Não existe uma terceira categoria. Ou você é um, ou você é outro. E o texto que nós lemos no início é muito elucidativo nesse sentido. Porque conforme nós veremos, do versículo 11 a 13, nós vamos ver cegos que são permanentes. Versículo 11 a 13, vai mostrar que os fariseus da época de Jesus, os religiosos daquela época, eram cegos permanentes. Do versículo 14 ao versículo 21, nós vamos mostrar que a cegueira dos discípulos de Jesus era uma cegueira temporária. Entendeu? E isso tudo vai ser ilustrado a partir do versículo 22 até o versículo 26, com a cura de um cego lá na cidade de Betsaida. Mas tudo aqui gira em torno de quê, irmãos? Tudo aqui gira em torno de quê? De cegueira espiritual. Porque existem algumas pessoas que são cegos permanentemente, que não importa aquilo que aconteça, elas não vão enxergar ao Senhor, não vão compreender ao Senhor, nunca vão amar ao Senhor, nunca vão entregar sua vida ao Senhor. Ao passo que outros são cegos mais temporários. Um dia a luz do Evangelho vai brilhar para estas pessoas. Portanto, meus irmãos, eu gostaria de expor esse texto da palavra de Deus nessa noite para os irmãos, especialmente do versículo 11 ao versículo 13, aguardando a oportunidade própria para a gente expor o restante do texto. E, no final, quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. Vamos voltar os olhos para o versículo 11. Vamos começando a mostrar sobre a cegueira permanente, que é demonstrada aqui na figura dos fariseus. Os irmãos encontraram aí o versículo 11? Diz assim o versículo 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, ou seja, com Jesus. E tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Até aqui, por enquanto. Este versículo que nós acabamos de ler, irmãos, narra que o Senhor Jesus Cristo, ele teve uma controvérsia, ele teve um debate, ele teve uma discussão entre ele e os fariseus. Se você tem acompanhado a nossa série de pregações nesse evangelho, que começou lá no ano passado, lá em dezembro, nós começamos a expor Marcos, não é? Esse já é, se eu não me engano, o 30º sermão. Se eu não me engano, faz 30 sermões. Se não é 30 sermões, esse é o 29º sermão em Marcos. Nós começamos lá em Marcos capítulo 1 e fomos de versículo em versículo até chegar hoje. Aqui em Marcos capítulo 8, versículo 11. E, meus irmãos, se vocês têm acompanhado essa série de pregações, vocês vão perceber que isso não é uma novidade, o Senhor Jesus Cristo discutir com os fariseus. Vez por outra, o Senhor Jesus Cristo está discutindo com os fariseus, porque os fariseus não gostam de Cristo. Por isso, vez por outra, os fariseus, eles vêm até Jesus e discutem com Jesus. Mas essa discussão em particular, que nós acabamos de ler neste versículo, ela é muito especial, porque ela vai ser a última discussão, preste bem atenção, ela vai ser a última discussão do Senhor Jesus Cristo com os fariseus, antes do Senhor Jesus Cristo descer para a Judeia, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, o Senhor Jesus Cristo passou mais de um ano na Galileia, lá no norte de Israel. Ele ficou muito tempo em Cafarnaum, ele chegou a ir também em outras cidades, inclusive gentílicas, Tiro e Sidom. Foi para a região de Decápolis. Ele passou vários meses por ali, ensinando a respeito do reino de Deus e pregando muitas coisas. E agora o Senhor Jesus Cristo, ele está no fim do seu ministério ali da Galileia. Daqui a pouco tempo, ele vai descer, ele vai sair lá da Galileia e ele vai descer para a Judeia. Ele vai até a cidade de Jerusalém. Fazer o quê, irmãos? Morrer pelos nossos pecados. Cumprir o desígnio de Deus, o propósito de Deus. Então, ele agora,
antes de sair lá da Galileia e ir para Jerusalém, diz aqui o texto da palavra de Deus, que ele vai ter uma controvérsia com os fariseus. Mas há um detalhe interessante que não é nos contado aqui em Marcos, mas é contado lá em Mateus, no capítulo 16. Mateus capítulo 16 é a passagem paralela a Marcos capítulo 8. E lá em Mateus, no capítulo 16, diz a palavra de Deus que não eram apenas os fariseus que controverteram com Cristo. Diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 16, que os saduceus, preste bem atenção, os saduceus também estavam ali. Portanto, quem era que estava discutindo com Jesus? Eram os fariseus e os saduceus. Irmãos, isso é uma coisa incrível, uma coisa fantástica, sabe por quê? Porque os fariseus e os saduceus, eles eram antagônicos, eles eram muito diferentes um do outro. Na verdade, irmãos, eles eram inimigos. Mas eles estão agora unidos contra Cristo. Assim como todas as falsas religiões, elas estão unidas contra o Evangelho. O que são os fariseus? O que são os saduceus? Deixa eu tentar explicar para vocês aqui, que os irmãos veem muito na Bíblia falando sobre fariseus, e não tanto os saduceus, mas os irmãos veem muito os fariseus. Quem eram esses grupos? Os saduceus, meus irmãos, em primeiro lugar, eles eram um grupo judaico, que eles dirigiam as atividades do templo lá em Jerusalém. Via de regra, então, o sumo sacerdote, por exemplo, ele era um saduceu. Então, se você chegasse lá no templo de Jerusalém, na época de Jesus, as pessoas que tinham qualquer cargo ali, eles eram saduceus. E eram pessoas, irmãos, que não eram bem vistas pela sociedade daquela época, por causa que eles extorquiam dinheiro. Eu vou dizer aquilo que nós temos relatos históricos a respeito. Por exemplo, contam-se os relatos históricos que se você chegasse lá no templo com um animal para sacrificar ao Senhor, e lá um saduceu chegasse e visse o seu animal, ele ia colocar um defeito no seu animal. Ele ia dizer, não, esse animal aqui ele é defeituoso, ou ele é doente, ou ele tem alguma coisa. Ele inventava alguma coisa. E ele dizia, eu não posso sacrificar esse animal, arrume outro. Só que ao redor, irmãos, lá do templo, tinha muitos animais para vender. Tudo era vendido por quem? Pelos saduceus. E os saduceus vendiam por preços exorbitantes. E o indivíduo não tinha outra alternativa. Por que não tinha outra alternativa? Porque a maioria deles vinha de locais muito distantes, de locais muito longe. Eles não tinham como voltar à sua propriedade para pegar esses animais. Então, eles compravam ali nas imediações, a preços assim exorbitantes. Então, as pessoas não gostavam muito deles, porque eles eram pessoas que extorquiam o dinheiro de outras pessoas. Eles também não eram doutrinariamente muito confiáveis, porque eles, por exemplo, só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não acreditavam, por exemplo, naquilo que os profetas diziam, e nem outras coisas mais. Eles acreditavam que a palavra de Deus eram apenas os 5 primeiros livros da lei de Moisés. Eles também não acreditavam em anjos, eles não acreditavam, por exemplo, em ressurreição, eles não acreditavam em milagres sobrenaturais. Eles eram aquilo que hoje o Wesley, o Álvaro e o Kelvin estudam lá no seminário de teólogos liberais. O que é um teólogo liberal? Via de regra, é um teólogo que não acredita na ação sobrenatural de Deus. Não é? Então, eles eram teólogos liberais. Esse era o tipo dos saduceus. E os fariseus, irmãos? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram o oposto dos saduceus. Enquanto os fariseus, eles eram liberais, os fariseus, eles eram
extremamente legalistas. Eles, inclusive, procuravam nas entrelinhas do texto alguma mensagem sublinhar que, porventura, estivesse ali, certo? Eles também eram um grupo muito separatista, eles odiavam os gentios, eles odiavam, por exemplo, os romanos, ao passo que os saduceus amavam os romanos, porque os saduceus trabalhavam para quem? Para os romanos, e ganhavam dinheiro de quem? Dos romanos. Então, eles não eram separatistas, os saduceus, ao passo que os fariseus, eles eram separatistas, não é? Portanto, irmãos, eles eram dois grupos bem diferentes, bem opostos, mas a despeito deles serem grupos opostos, a despeito deles terem uma teologia totalmente diferente, a despeito deles terem uma visão política totalmente diferente, o que é que aconteceu? Eles estavam unidos contra o Filho de Deus, assim como todas as religiões do mundo estão unidas contra a verdadeira religião de Cristo, não é? E então, aqui você encontra os fariseus e os saduceus, eles indo até Jesus, unidos, mancomunados, e diz aqui o texto que eles vão até Jesus para discutir com Jesus. Essa discussão aqui, irmãos, não é uma discussão sincera. Porque assim, qual é a discussão, qual é uma discussão sincera? Você tem uma dúvida, você tem uma questão, aí você procura alguém para que essa pessoa possa elucidar a sua dúvida, essa questão. Então, esse é um debate saudável, é um debate correto, não tem dificuldade nenhuma com isso. Mas outra coisa totalmente diferente, irmãos, é questionar para contradizer. E foi justamente esse o objetivo dos fariseus aqui e dos saduceus. Eles foram até Jesus Cristo para desfazer dos seus ensinamentos, para desacreditar publicamente a Jesus, porque onde Jesus Cristo estava, sempre uma multidão o acompanhava, não é? E aí diz aqui o texto que eles debateram com Jesus. Como eles não conseguiram contradizer Jesus, o versículo 11 diz que eles pediram que Jesus Cristo fizesse o quê, irmãos? O que é que o versículo 11 diz que eles pediram para Jesus fazer? Hein, irmãos? Um sinal. O que é a palavra sinal? Sinal é um sinônimo de milagre. Eles pediram que Jesus Cristo fizesse um milagre. Por que eles pediram que Jesus Cristo fizesse um milagre? Se você está estudando aqui na nossa escola bíblica dominical, você sabe que os milagres, eles serviam nas escrituras para provar que alguém era profeta da parte de Deus. De alguma maneira, os milagres mostravam que você vinha sob a autoridade de Deus com o poder de Deus. Era uma espécie de credencial divina. Então, se Jesus Cristo pudesse fazer um milagre, ele então viria da parte de Deus, não é? Mas ainda de acordo com o versículo 11, esse sinal, ou seja, esse milagre tinha que ser um milagre especial. Ele tinha que ser um milagre de quê, irmãos? Como é que o texto diz aí? Tinha que ser um sinal de quê, irmãos? Um sinal do céu. Por que um sinal do céu, pastor? Isso aqui, irmãos, existe uma razão, eu não vou dizer cultural daquela época, está me fugindo aqui a palavra, é uma superstição. Na época em que esse texto, os eventos narrados nesse texto aconteceram, os judeus, eles faziam diferença entre os milagres que Deus fazia e os milagres, os falsos milagres que Satanás fazia. Para os judeus, os milagres verdadeiros de Deus eram apenas aqueles milagres celestiais, ao passo que os milagres falsos de Satanás eram todos milagres terrenos. Como assim, pastor? Você lembra que lá no livro de Josué, por exemplo, Deus ele parou o sol? Não diz lá em Josué que Deus parou o sol? Isso foi o quê? Isso é um milagre celestial, é um sinal do céu. Só Deus pode parar o sol,
né? Era isso que eles pensavam. Outro exemplo, lembra do caso lá de Elias, que veio fogo descendo do céu? Então, não tem como fogo descer do céu, a não ser que Deus, que o ser todo-poderoso, envie fogo da parte do céu. Vocês entenderam como é o ponto? Então, o que eles estavam pedindo para Jesus Cristo era que Jesus Cristo não fizesse um milagre terreno, ele fizesse um milagre vindo da parte do céu. Que isso era uma prova que, de fato, Jesus Cristo era enviado da parte de Deus. Qual foi a reação de Jesus? Veja só o versículo de número 12. Versículo de número 12. Qual foi a reação de Jesus? Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Ou seja, ele teve uma reação emotiva, não é? Uma reação emotiva muito forte. Quando ele viu aquele pedido, partiu-lhe o coração. E aí ele gemeu. Aí o versículo 12 continua. E disse, preste bem atenção, o que foi que ele disse? Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Neste versículo aqui, irmãos, que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo faz uma pergunta prescrutadora e faz também uma declaração solene. A pergunta que Jesus Cristo faz é: por que esta geração pede um sinal? Por que ela pede um milagre? Por que Jesus Cristo fez essa pergunta, irmãos? Porque os fariseus não precisavam mais de nenhum milagre. O Senhor Jesus Cristo já tinha feito vários milagres, inúmeros milagres. Ele tinha dado de montão milagres ali. Onde Jesus Cristo ia, Jesus Cristo curava enfermos. Jesus Cristo chegou até a ressuscitar a gente. Jesus Cristo parou o mar, uma tempestade, não é? Eles não precisavam, irmãos, de mais milagres, não. Prova disso, irmãos, é aquilo que está lá em João, no capítulo 3. Vocês lembram o que acontece lá em João, no capítulo 3? Lá em João, capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo se encontra com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, diz João, no capítulo 3, que ele é o principal dos fariseus. É um dos principais dos fariseus. E como é que este homem se encontra com Jesus? Ele se encontra com Jesus com a seguinte palavra. Veja só, diz lá: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, ou seja, estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ou seja, irmãos, os fariseus sabiam dos milagres de Jesus. Eles conheciam a respeito do poder de Jesus. Eles não precisavam de um novo milagre de Jesus. Jesus Cristo não precisava dar prova mais de nada. Jesus Cristo já tinha dado evidências demais, não é? Mas, irmãos, o que estava acontecendo aqui com aqueles religiosos era a mesma coisa que aconteceu com o faraó da época do Êxodo. Você lembra o que foi que aconteceu? Deus fez vários prodígios, lançou 10 prodígios contra o Egito, mas a cada novo prodígio que Deus dava, a cada nova praga que era lançada contra os egípcios, o que é que a Bíblia diz? Que o coração de Faraó era cada vez mais endurecido. Então, era o que estava acontecendo com os fariseus. Cada milagre que Deus dava, o que era que acontecia, irmãos? O coração mais duro, não é? E por isso que os fariseus e os saduceus, eles se uniram contra Jesus. Foram lá até Jesus e disseram: manda um sinal da parte do céu, manda, para a gente saber se você mesmo é o Cristo, você é o Messias. Irmão, Jesus Cristo percebeu que isso era uma tramóia. Ele percebeu que isso era um estratagema. Ele percebeu que isso era uma armadilha dos fariseus. Porque se ele dissesse assim: não, eu não vou dar um milagre do céu para vocês. Aí as pessoas iam dizer assim: vocês estão vendo? Ele não vem da parte de Deus, porque ele não faz milagre da parte de Deus, ele não tem milagre do céu.
Mas se Jesus Cristo dissesse assim, eu vou fazer o milagre, eu posso fazer milagre, eu vou fazer o milagre, o que era que os fariseus iam dizer? Mesmo se Jesus Cristo fizesse, eles iam dizer, isso é mentira, quem fez isso foi Satanás, ele não pode ser Deus. Por isso Jesus Cristo declarou solenemente nesse versículo 12, irmãos. Ele disse assim, em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Eu não vou dar milagre nenhum, seja milagre do céu, seja milagre aqui da terra, eu não vou dar milagre nenhum para essa geração. E aí presta atenção, é justamente por isso que a partir daqui, a partir de Marcos capítulo 8, você não vai encontrar mais nenhum milagre Jesus Cristo fazendo diante dos fariseus, diante dos saduceus. Até aqui Jesus Cristo fez milagres públicos. Jesus Cristo fez muitos milagres, pregou publicamente o reino de Deus várias vezes. Mas a partir de agora, irmãos, Jesus Cristo, ele não vai fazer mais nenhum milagre diante dos fariseus, diante dos saduceus, e não vai mais pregar também o reino de Deus para eles. E é por isso que aí no versículo de número 13, o texto diz que, e deixando-os, ou seja, deixando os fariseus, tornou a embarcar e foi para o outro lado, ou seja, para o outro lado do rio. Ou seja, deixou eles conversando sozinho, deixou eles só, desistiu deles, coisa triste, né, irmãos? Mas existem algumas pessoas assim, que Deus já expôs tantas coisas, já falou tanto com essa pessoa, já deu tantas provas inequívocas para essa pessoa, para entregar a sua vida a Jesus, mas essa pessoa não crê em Jesus. Aí o que é que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo entrega ela a sua própria sorte. Porque essa pessoa não quer a Cristo, irmãos, não quer a Cristo, não é? Às vezes, irmãos, Deus ele se revela para nós de forma tão direta na sua palavra. E as pessoas, elas querem grandes milagres para acreditar em Jesus. Eu me recordo quando era pastor lá no Ceará. Eu me recordo que uma mulher, eu fiz uma visita para ela, aí ela disse assim, pastor, eu sou uma mulher muito difícil de crer. Ou pessoa do coração duro sou eu. Aí eu até estranhei. Aí eu disse, mas o que é que acontece? Ela disse, pastor, eu queria ver um milagre. Eu vejo esses milagres na televisão, que acontecem nessas igrejas, e eu queria ter um milagre na minha frente, pastor. Eu disse, eita senhora, que coisa difícil, viu? Primeiro que eu não sei se esses milagres nessas igrejas de fato é verdadeiro. Segundo lugar, que Deus está lhe dando uma revelação clara e direta acerca da sua palavra. Você já tem diante de você a Bíblia, mas as pessoas elas preferem sinais e prodígios do que a revelação clara da parte de Deus, não é? Bem, é isso que nos conta Marcos capítulo 8, do versículo 11 a 13. Expliquei o texto. Mas existe uma coisa que Marcos capítulo 8 não conta, mas que Mateus, no capítulo 16, na passagem paralela, conta. O que Marcos capítulo 8 diz é que o Senhor Jesus Cristo não vai dar mais nenhum sinal para aquela geração de fariseus e de saduceus que estavam discordando dele. Mas abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. E eu termino por aqui. Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 1 em diante. Todos os irmãos encontraram? Diz aí o versículo de número 1. Aproximando-se os fariseus e os tentando, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo. Não é o mesmo texto? Não é a mesma coisa? Né? Aqui acrescenta saduceu. Agora vá para o versículo 4. Aí ele diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de quem, irmãos?
o de Jonas, e deixando-os retirou-se. Diz aqui o texto da palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo não deixou os fariseus, certo? Totalmente longe de qualquer revelação, de qualquer milagre. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, eu não vou dar milagre nenhum para vocês, senão o sinal de Jonas. Mas você vai se perguntar, mas o que é que tem a ver, pastor? Jonas com Jesus, tem alguma coisa a ver? Tem, irmãos, tem sim. Porque assim como o corpo de Jonas passou 3 dias no ventre de um peixe, assim também o corpo de Jesus passou 3 dias no ventre de uma sepultura. Porque assim como Jonas voltou à vida depois de 3 dias no ventre de um peixe, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele saiu da sepultura depois do 3º dia. Então, qual era o milagre que Jesus Cristo ainda iria dar para os fariseus? Qual era ainda o milagre que ele ia dar para os saduceus, para servir de sinal para eles? Era o milagre da ressurreição. E é esse o milagre que você precisa entender. Entendeu? Você hoje não precisa de inúmeros milagres para crer em Cristo. Você precisa crer no milagre maior de todos, que foi o milagre da sua ressurreição. Esse milagre que você precisa crer para você ser salvo, para você ser justificado dos seus pecados. Esse milagre que você precisa. E a minha oração, irmãos, é que nessa noite Jesus Cristo ele tenha descoberto os seus olhos, para que você possa ver essa revelação de Deus em Cristo e você ser salvo. Porque existem muitos cegos permanentes, como eram aqueles saduceus e aqueles fariseus, que controverteram com Cristo. Mas a minha oração é que entre nós, Deus possa tornar a sua cegueira temporária e você possa ver a grandeza, a glória e a beleza de Cristo e da sua ressurreição. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelos tesouros maravilhosos e inesgotáveis da Tua Palavra. Dia após dia nós nos reunimos aqui, nós percebemos o quanto o Senhor é maravilhoso. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque Jesus Cristo se revelou a nós. E Ele disse que era a luz do mundo. E quem viesse a Ele não andaria em trevas, mas veria a luz da vida. Então, muito obrigado, porque Jesus é a nossa luz. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos iluminou os olhos. E nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine, porventura, ó Deus, os olhos de algum cego que esteja aqui. Porque existem pessoas que vivem na escuridão, mas essa escuridão ela é temporária. Por isso nós te pedimos, ó Deus, o teu milagre sobre a vida deste que está nos visitando e que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Que o Senhor desvende os seus olhos, para que eles possam, ó Deus, compreender a Cristo. É assim que nós te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, ainda em pé, vamos entoar ao nosso Deus o hino 368, Despedida. Deus nos guarde
recebei a bênção, irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. Podeis tomar assento, meus irmãos. Irmãos amados, nós queremos saudar todos aqueles que nos visitam nesta noite, saudá-los em nome do Senhor Jesus. Esperamos que o Senhor Deus tenha lhe abençoado e lhe edificado nesta noite. Irmãos, eu tenho breves avisos para dar antes de sairmos. Aos nossos jovens, nós queremos convidá-los para que neste sábado, às 19 horas, nós estejamos todos ali na Igreja Presbiteriana do Cristo Rei, para um intercâmbio com a mocidade daquela igreja. Nós devemos sair daqui, Álvaro, por volta das 18h20, no mais tardar 18h30, para chegar lá em tempo, e assim participarmos dessa programação, que certamente será uma grande bênção. Tem também um aviso aqui relacionado aos jovens, que nós temos enfatizado, irmãos, que é o acampamento de jovens, o acampamento sinodal. Todos os jovens presbiterianos do Piauí vão estar representados entre os dias 12 e 15 de outubro, lá no acampamento Monte Carmelo. Nesse acampamento aqui, que terá por tema o fim do isolamento. Nós vamos receber o pastor Rodrigo e o presbítero Pablo, que vão falar sobre esse tema. Os irmãos que desejam participar, por favor, conversem com o irmão Álvaro, e aí o irmão Álvaro passará maiores informações. Não é isso, irmão Álvaro? Muito bem. Irmãos, outro aviso. Hoje é o último dia para você dar o seu nome para a inscrição para o curso de música. A nossa igreja está oferecendo um curso gratuito de música, tanto de violão quanto de teclado. Esse é um curso gratuito. Aqui na nossa igreja nós não cobramos nada, não vendemos nada. E esse curso de música, ele está sendo ofertado aqui pela nossa igreja com a finalidade de levantar novos músicos aqui para a nossa igreja. Se você tem o desejo de participar, então inscreva-se. A única exigência que nós fazemos, pelo menos a princípio, é que você tenha um instrumento para que você possa trazer para a igreja, para que você possa aprender com ele e também treinar na sua casa. Então, se você puder se organizar nesse sentido, você estará apto para fazer esse curso, tá? Aqueles que derem os nomes, eu solicito que no próximo domingo, após a escola bíblica dominical, permaneçam, que juntamente com o professor nós teremos uma reunião para acertar os últimos detalhes e assim a gente marcar, inclusive, o início do curso. Tá bom? Combinado? Muito bem. Irmãos, a nossa última nota, nosso último aviso, está relacionado à aquisição de Bíblias. Aqui na nossa igreja, irmãos, recentemente nós adquirimos algumas Bíblias, mas não são as Bíblias que a gente tem para evangelismo, que a nossa igreja adquire Bíblias e a gente distribui Bíblias para evangelismo, inclusive para visitantes da nossa igreja, a gente sempre dá uma Bíblia. Mas, recentemente, a nossa editora, a editora Cultura Cristã, ela estava com uma grande promoção em que os livros estavam com 60% de desconto, Álvaro, e as Bíblias, mais especificamente, com 40% de desconto. E essas Bíblias, irmãos, nós compramos algumas Bíblias.
Nós compramos algumas Bíblias com o intento de repassar para os irmãos a preço de custo. Entendam, nós não estamos vendendo Bíblias. Nós estamos repassando essas Bíblias ao preço de custo, para facilitar o acesso aos irmãos. Haja vista que aqui nas livrarias em Teresina é muito difícil você encontrar uma Bíblia com o inário da nossa igreja. Então, se você tem interesse, eu tenho aqui ainda algumas Bíblias com inário, e você poderá adquirir essas Bíblias. Ao final do culto, você poderá me procurar, quando eu terminar de cumprimentar todos os irmãos. Eu posso, inclusive, mostrar os modelos para você, que ainda restam. Restam pouquíssimos, mas os irmãos que desejarem, a gente pode ainda ter algumas disponíveis para repassar para os irmãos. Queridos, Deus abençoe a todos, oração silenciosa, todo mundo permaneça depois da oração, porque vai ter um creme de galinha muito delicioso aí, que vai ser servido para todos os irmãos, tá? Deus abençoe, forte abraço a todos. Vamos orar e eu vou à porta para cumprimentar.